Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 20 de abril, dia de Botafogo na Copa Sul-Americana no estádio Newton Santos. Às 21 horas, Botafogo e César Valerro, com o Glorioso precisando vencer, até porque no outro confronto do grupo, a LDU lá na altitude de Quito atropelou o Magallanes por 4-0. Logo, o Botafogo hoje precisa da vitória. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar especificamente sobre James Rodrigues. Eu estava evitando falar sobre o homem, criar um conteúdo aqui específico sobre isso, mas nesse momento, a partir do ponto que Sérgio Santana do GE traz a notícia de que o Botafogo formalizou uma proposta, é claro que não dá mais para simplesmente evitar de falar sobre o assunto. E eu estava evitando por um bom motivo, né? Havia uma razão de ser. Eu tenho muito receio da torcida ficar naquela expectativa, naquela empolgação, daqui a pouco não acontece e o torcedor fica frustrado e tal. Então, pés no chão, nada mudou em relação a isso, mas agora sim faz sentido comentar, analisar, avaliar o que poderia representar a contratação do James Rodrigues. E é sobre isso que eu vou trocar uma ideia aqui com você. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o like, você sabe que isso é importantíssimo, o YouTube funciona dessa maneira, quanto mais likes, logicamente, mais torcedores podem ser notificados, e dessa forma o Fala Fogão segue crescendo. Então eu conto com a colaboração de vocês, deixa o like, se não gostar pode deixar o dislike também, porque faz parte, né? Nem tudo são flores. Agora, se você não é inscrito aqui no Fala Fogão, dá essa moral, se inscreva aí, porque afinal de contas estamos quase alcançando os 30 mil inscritos e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Sempre lembrando que na hora do almoço vou estar aqui para nossa tradicional resenha, para falar do jogo contra o César Valerro, para falar sobre James Rodrigues e qualquer outro assunto, outra novidade aí que tenha surgido. Por exemplo, o Fire Burger. É, meu amigo, experiência gastronômica no estádio Newton Santos. Agora vai ter hambúrguer artesanal com o símbolo do Botafogo ali no pão. Muito bacana, né? Agora, seguindo adiante, Fogão, vamos falar aqui tudo sobre James Rodrigues. Para começo de conversa, conforme eu coloquei aqui no início, o Sérgio Santana do GE confirmou que o Botafogo formalizou uma proposta pelo jogador. E segundo consta, informação que vem lá da Argentina, do jornalista César Luiz Merlo, da TIC Sports, o contrato, a proposta do Botafogo seria até o fim de 2024. Contrato, portanto, de 1 ano e meio, já que James Rodrigues só poderia jogar pelo Botafogo a partir do dia 3 de julho. James Rodrigues está livre no mercado, saiu do Olympiacos porque teve um desentendimento com o treinador. Por lá, participou de 11 gols, foram 5 gols e 6 assistências, sendo que em 18 partidas começou como titular na Liga Grega, tá? Mas foram 20 jogos totais no Campeonato Grego. Ainda teve jogo ali por Copa e tal, então no fim das contas ele teve 23 aparições com 11 participações em gols. É um bom número, sinceramente, claro que já não é o James Rodrigues da Copa de 2014, que foi contratado pelo Real Madrid, jogava no Mônaco. Não é esse o caso, é um outro jogador, mas que ainda tem muita lenha para queimar se estiver a fim de realmente fazer a diferença. E todo mundo sabe, se o James Rodrigues jogar aquilo que a gente sabe que ele tem capacidade técnica para apresentar, naturalmente vai ser um grande meio atacante do futebol brasileiro, atuando aqui no futebol brasileiro. E claro, podendo fazer a diferença pelo Botafogo. Mas o primeiro ponto aqui, Fogão, que eu quero destacar, entre alguns que eu vou comentar, é o seguinte: precisamos continuar com os pés no chão. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: uma negociação é uma via de mão dupla. Se o Botafogo formalizou uma proposta, então naturalmente a gente tem que aguardar a resposta do outro lado, que pode ser positiva ou negativa, ou então ainda tentando ali uma negociação, melhorar os termos e tudo mais. Então a gente tem que ter muita consciência em relação a isso, para não ficar depois, pô, o Botafogo não conseguiu contratar esse cara, que não sei o quê. O Botafogo tá fazendo a parte dele, mas o outro lado também tem que querer. Parece uma coisa óbvia, mas é importante às vezes a gente destacar o óbvio, para que uma negociação como essa não se vire contra o Botafogo. Um outro ponto que a gente tem que comentar e destacar aqui, a questão do tempo dessa negociação. Sinceramente, dificilmente a gente vai ver essa negociação acontecendo num prazo muito curto, tá? E daqui a 2, 3 dias a gente já tem uma resposta do James Rodrigues. Dificilmente. Pode acontecer? Pode.
Mas o James Rodrigues, como um agente livre no mercado, ele não precisa ter pressa para se decidir. Ele está recebendo essa proposta do Botafogo, mas tem outros clubes que podem aparecer como interessados. Logo, podemos ter uma negociação, um cenário, onde se arraste um pouquinho. E isso também não pode ser imputado na conta do Botafogo, porque, repito, o Botafogo está fazendo a sua parte, que é enviar a proposta. Aí a gente pode falar de um outro ponto, que é o Botafogo estabelecer um prazo para poder receber um retorno. Isso realmente seria um ponto importante. Só que a gente não pode desconsiderar que você está buscando negociar, vamos botar dessa maneira, com uma estrela internacional. E a gente sabe que esse tipo de negociação não vai muito bem você colocar um ultimato assim, ó. Ou é até tal data ou não é. O Botafogo pode até fazer, mas via de regra, fazer isso com um jogador que é considerado uma estrela internacional não é um caminho muito positivo para você conseguir fechar negócio. Então a gente tem que estar preparado para diversos cenários. Uma negociação mais rápida com o sim do James Rodrigues, uma negociação que pode se arrastar um pouco e de repente vai ter uma negativa mais adiante, ele vai para outro lugar, ou então um final feliz. Isso só para falar aqui de 3 cenários possíveis, tá? Então assim, pezinho no chão, paciência, tranquilidade, vamos continuar curtindo o Botafogo dentro das 4 linhas e acompanhando essas movimentações extracampo. Agora, um outro aspecto que eu quero comentar aqui a respeito dessa possível chegada do James Rodrigues, lógico, é a parte do marketing. Dá para imaginar que o James Rodrigues fechando com o Botafogo, ele seria o rosto, o garoto propaganda dessa parceria Botafogo e Reebok, né? Dá pra gente imaginar logicamente isso acontecendo. Por quê? Porque é um cara internacional, a Reebok é uma parceira que está voltando ao futebol e seria sensacional para a Reebok e para o Botafogo ter um cara com esse peso internacional. Seria notícia para tudo quanto é lugar do planeta a contratação do Botafogo, né, chegando o James Rodrigues. Então, naturalmente, a gente pode imaginar que seria uma jogada de marketing com muito potencial de resultado em relação a sócio-torcedor, em relação à presença de público no estádio. Só que, claro, não podemos desconsiderar. Uma ação de marketing que inicialmente daria muito certo só se sustenta com o passar do tempo se dentro das 4 linhas o James Rodrigues realmente apresentar futebol. E a gente teve esse exemplo com o próprio Honda e com o Kalu. Quando eles chegaram, deu um boom no sócio-torcedor. Mas à medida que dentro de campo a coisa não aconteceu, a gente percebe aí, daí não vai sair nada, irmão, tá complicado. O Honda até foi melhor do que o Kalu, mas, pô, o Kalu uma negação total. Foi muito bem ao longo da sua carreira, mas no Botafogo, minha Nossa Senhora, né? Jogava toda hora de calça jeans molhada, vamos falar a verdade. Então a gente tem que ver o jogador chegando, mas também depois performando, porque isso vai fazer uma baita diferença para que essa jogada de marketing mais campo e bola tenha seu potencial totalmente elevado. Se o James Rodrigues fizer boa parte do que fez ao longo da sua carreira, sendo um cara incisivo, que decide jogos, que encontra seus companheiros, um cara com a qualidade que ele tem, demonstrou ao longo da sua carreira, pelo menos na maior parte dela, né? Porque a gente tem que considerar, o James Rodrigues, ele não é cracaço de bola. O James Rodrigues é muito bom jogador, mostrou isso ao longo da carreira, mas por diversas vezes ficou numa função mais secundária. No Real Madrid, por exemplo, nunca foi o protagonista de fato. Ele entrava, fazia parte ali do time, conseguia bons gols, assistências, mas não era o protagonista, até porque, né, no Real Madrid do James Rodrigues a gente tinha ninguém menos que Cristiano Ronaldo e outros craques lá, outras feras, que ficava realmente complicado. Mas se o James Rodrigues conseguir demonstrar parte daquilo que fez ao longo da sua carreira, que fez ele jogar em grandes equipes, como é o caso do Real Madrid e do próprio Bayern de Munique, é claro que a gente ganha um grandíssimo jogador. E aí entra um detalhe, Fogão. Nas redes sociais eu tenho visto muitos torcedores já na expectativa do sim do colombiano, fazendo alguns desenhos táticos. E eu vi a galera recuando o Eduardo. Nada contra, o Eduardo pode fazer segundo homem de meio de campo. Mas me surpreendeu, confesso, porque o Eduardo tá jogando muito bem nessa função de terceiro homem de meio de campo, se entendendo muito com o Tiquinho Soares. Pô, um meio atacante que faz 6 gols em 7 jogos, dá uma assistência, ou seja, 7 partidas, 7 participações em gols, sendo decisivaço, né? Vamos falar a verdade, o Eduardo tá sendo muito decisivo. E só pelo simples fato
da gente ter formalizado uma proposta ao James Rodrigues, já ter muito torcedor que abdicaria do Eduardo nessa função de terceiro homem, porque, vamos ser sinceros, o Castro não vai modificar o sistema como um todo. Ah, agora eu tenho um homem aqui fazendo a proteção da zaga, Eduardo e James jogando juntos e indo pra frente, é isso aí. A gente não deve ver isso acontecer. A gente deve ver a manutenção do sistema atual e o Castro buscando adaptar essas peças. Então, quando eu vi muito torcedor pegando o Eduardo, tirando da função que ele tá jogando muito e simplesmente recuando o cara, porque sim, ele pode fazer o segundo homem de meio de campo, isso me surpreendeu. Me surpreendeu porque a gente está tendo um cara que concretamente está entregando muito, que é o Eduardo, justamente nessa função. O Eduardo tem 33 anos, já não é mais um menino para ficar se desgastando pra caramba na marcação. Não é isso que acontece quando o Botafogo joga com o Eduardo em campo, né? O Eduardo não é aquele cara que precisa ficar se desdobrando para marcar daqui e dali. E como segundo homem de meio de campo, naturalmente, as obrigações defensivas aumentam. Então, quando eu vi muito torcedor fazendo isso, o James Rodrigues jogaria aqui de terceiro homem, o Eduardo recuaria, não sei o quê, isso me surpreendeu, tá? Me surpreendeu de verdade, porque eu não gostaria de tirar o Eduardo de terceiro homem de meio de campo, já que ele tá performando muito bem nessa função. Agora, claro, é um problema do Luiz Castro. O Eduardo poderia fazer o segundo homem de meio de campo? Poderia. Mas provavelmente a gente veria um Eduardo menos goleador, como está sendo agora. Provavelmente. Não é uma certeza, não é uma ciência exata, mas imagino que isso poderia acontecer. Se o James Rodrigues vier, maravilhoso. Ganharemos um grande nome no nosso elenco e a gente vai torcer pra caramba pra que ele possa jogar demais, meu irmão. E de preferência jogar demais ao lado do Eduardo, né? O Castro que se vire pra encaixar bons jogadores no time do Botafogo, né? Ótimos jogadores precisam jogar juntos pra se potencializar e também os resultados da equipe. Então seria uma responsabilidade aí do Luiz Castro que a gente espera ele possa ter, né? Como é que seria essa dupla, esse trio? James Rodrigues, Eduardo e Tiquinho Soares. Pode dar muito certo, logicamente, mas teria que ter um balanço defensivo muito bem feito para que a gente não ficasse desprotegido lá atrás, né? Enfim, são apenas pensamentos iniciais sobre toda essa situação. Eu continuo acreditando que a gente tem que manter os pés no chão, tranquilidade. Se acontecer, muito legal, mas se não acontecer, valeu a tentativa. Sinceramente, sendo muito sincero mesmo, eu prefiro ver o Botafogo tentar esse tipo de atleta, um cara assim que realmente tem um peso a agregar ali no elenco do Botafogo em termos de qualidade. Mesmo que a gente tome o não, do que simplesmente o Botafogo sequer tentar. Hoje a gente tem a capacidade de tentar e tentar de uma maneira que de fato faz sentido. Não é como no caso do Seedorf, que o Botafogo contratou, mas não tinha efetivamente como pagar aquela conta, né? Não é o caso hoje. Então, é um momento especial, é um momento legal para o torcedor botafoguense, mas a gente não pode deixar que isso se vire contra a gente. O Botafogo está fazendo a parte dele, agora cabe a outra parte também ter interesse em fechar negócio. Não é verdade? Enfim, Fogão, esses eram os pensamentos que eu queria compartilhar aqui nesse primeiro momento sobre essa notícia a respeito do James Rodrigues, proposta formalizada. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso e como você utilizaria Eduardo, James Rodrigues, mudaria o esquema de jogo, faria uma coisa diferente? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu não consigo responder todo mundo, mas saibam que eu leio todos os comentários que são deixados aqui no Fala Fogão, beleza? Na hora do almoço eu tô de volta e, lógico, fica o convite para você participar, né? Chega mais no Fala Fogão e participa da conversa. Um grande abraço e até a próxima.